Amém. Vamos dar início aqui a mais um momento, a mais um estudo. E vamos continuar aqui no nosso tema. A gente vem estudando alguns milagres que o evangelista Mateus narrou para nós, logo após a narrativa do Sermão do Monte. Então, a gente fez o estudo acerca do Sermão da Montanha, entendemos um pouco daquilo que Jesus pregou quando esteve aqui. E aqui vai uma reflexão, porque a gente falou disso lá atrás e é bom relembrar. Muitos de nós que se dizem cristãos, né, que se dizem seguidores de Jesus, irmãos na fé, nós temos ouvido pregações, nós temos ouvido sermões, assistido vídeos e tudo mais a respeito de Jesus, mas é muito importante que nós leiamos aquilo que a Escritura, aquilo que a Bíblia registrou acerca do que Jesus falou. Isso é muito importante, porque é interessante porque quando a gente para pensar no que foi produzido de conteúdo, vamos falar assim, de mídia acerca da vida de Jesus, tem muita coisa se a gente for parar para pensar, né? A gente tem filme, a gente tem desenho animado, tem muita coisa falando a respeito da vida, da obra de Jesus. Temos séries muito boas, recentes, né? Falando sobre a vida de Jesus. Só que tudo isso que foi produzido a respeito de Jesus foi produzido a partir do que está registrado nos evangelhos. Ou seja, a única fonte que nós temos da vida, do ministério, da obra, das palavras de Jesus é o que está na Escritura. E muitos de nós cristãos, muitas vezes falhamos em consultar o que a Escritura diz a respeito de Jesus. Então eu queria te fazer esse convite. Se debruce mais vezes sobre as palavras de Jesus, sobre aquilo que ele falou, sobre aquilo que ele fez. Muita gente se pergunta sobre qual a vontade de Deus. Você já fez essa pergunta? Qual a vontade de Deus sobre esse assunto? O que Deus pensa sobre isso? O que você encontrar Jesus fazendo e pensando sobre esse assunto, essa é a vontade de Deus. Então nós temos a riqueza, né, do registro da vontade de Deus na pessoa de Jesus, nas obras de Jesus, nas palavras de Jesus, e muitas das vezes nós não lemos, nós não nos debruçamos sobre isso. E essa é a nossa intenção nessa série de estudos, de mensagens sobre a vida e o ministério de Jesus. Como cristãos, nós temos, no mínimo, a obrigação de estudar sobre ele, as suas palavras, as suas obras. Amém? Então é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos debruçados sobre esse assunto. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Nós chegamos já na parte final do capítulo 8. E hoje nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 34. Então eu te convido a fazer essa leitura comigo. Nós vamos fazer a leitura aqui do texto e logo após a leitura a gente faz a contextualização e segue aqui no nosso estudo de hoje. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículos 28 até o 34. Diz assim: Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados.
toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Esse é o trecho, a porção que nós vamos estudar hoje. E nós chegamos aqui ao quinto. Esse foi o quinto milagre que Mateus narra depois do Sermão do Monte. Lembra que nós estamos estudando sobre os milagres que Jesus opera depois do Sermão do Monte, e Mateus faz questão de narrar 10 milagres logo após o Sermão da Montanha. E nós chegamos aqui no quinto milagre narrado por Mateus, que é essa libertação que Jesus realiza nesses homens, tá? E o pano de fundo que nós estamos colocando aqui a respeito desses milagres é o quê? A intenção de Mateus em narrar esses milagres para o seu público. O seu público-alvo eram israelitas, judeus, que Mateus tentava convencer de que Jesus era o Messias esperado. E aqui Mateus narra esse milagre de novo para reforçar a autoridade de Jesus. E lembra que eu falei no estudo passado, sobre a autoridade de Jesus, sobre algumas questões? No estudo passado nós vimos a autoridade de Jesus sobre a criação, sobre a natureza. Agora nós vemos aqui a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre o que a Bíblia chama de espíritos imundos, tá? E nós vamos entender aqui algumas coisas que estão por detrás aqui desse texto, que servem de alimento, que servem de ensino para nós aqui hoje. Só que eu queria, nessa oportunidade, pedir licença aqui um pouquinho para o evangelista Mateus e aproveitar essa narrativa do evangelista Marcos. Porque esse é um texto que aparece nos 3 evangelhos. Esse texto, essa narrativa, aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas. Só que Marcos é aquele que nos dá esse episódio com a maior riqueza de detalhes. Então eu queria abrir em Marcos no capítulo 5, para a gente dar uma olhada lá, porque Marcos ele traz alguns aspectos desse evento, desse episódio, que Mateus acaba não registrando, Até pelo seu objetivo de ser muito específico sobre a questão da autoridade de Jesus, Mateus ele não entra tanto em detalhes do que aconteceu ali, mas Marcos já entra em mais detalhes. Então eu quero ler de novo, pedir até a sua paciência, a sua compreensão, para a gente ler de novo o texto conforme escreveu e registrou Marcos. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do versículo 1. Olha como Marcos já dá uma riqueza de detalhes um pouco maior sobre esse evento. Ele diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha a situação desse homem. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima.
Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Então percebe? É o mesmo evento, só que Marcos ele dá uma riqueza de detalhes um pouco maior para nós, que nos ajuda a compreender um pouco melhor esse texto, tá? E a primeira coisa que eu queria aqui destacar com vocês é, resgatando o gancho do estudo passado, é que vocês lembram que no final nós falamos que nós precisamos de pedir a Deus discernimento, porque algumas questões se resolvem espiritualmente, algumas questões não são naturais e por isso não podem ser tratadas de forma natural. Nós vemos o porquê que houve aquela tentativa de impedimento do propósito de Jesus de chegar ao outro lado. Jesus percebeu que aquela tempestade não era uma tempestade natural, uma tempestade normal. Era uma tempestade, o quê? Que foi causada por motivo espiritual, certo? Porque nós vemos que assim que Jesus chega, os demônios que possuíam aquele homem, ou no caso, como Mateus cita, né, aqueles homens, já vou explicar essa diferença entre 1 e 2 homens aqui. Mas o que eu quero falar primeiro é relembrar esse gancho aqui da semana passada. Aqui fica claro que aquela tempestade foi causada por esses espíritos malignos que não queriam que Jesus chegasse até lá e libertasse aquele homem. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes esse problema que se coloca diante da sua vida, essa tempestade que você está enfrentando, pode ser exatamente aquele obstáculo espiritual que o inimigo tem colocado diante de você para evitar o que Deus vai fazer através de você logo ali na frente. Percebe? Jesus estava prestes a libertar um homem possesso. Jesus estava prestes a libertar um homem que havia sido preso por quantos anos? Por aquele espírito. E de repente vem uma tempestade. Quando Jesus está a caminho de poder se encontrar com aquele homem, vem uma tempestade para tentar pará-lo. Então eu queria reforçar isso com vocês hoje. Peça ao Espírito Santo que lhe dê discernimento e sabedoria para entender as tempestades que se colocam no seu caminho. Pode ser que isso seja algo natural, da contingência do dia a dia, do cotidiano, né? Nós passamos por situações difíceis que são naturais e está tudo certo. Mas pode ser que seja uma tentativa de impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue. Porque quando você chegar lá, a sua presença ali naquele lugar vai ser bênção para outras pessoas. E talvez é exatamente isso que o inimigo está tentando impedir. Então, que a gente possa se lembrar disso,
que nem todas as pressões que sofremos, nem todas as dificuldades que passamos são por causas naturais. Nesse caso aqui, nós vemos um exemplo claro de uma tempestade que vem como tentativa de barrar e impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Amém? Agora, um outro ponto que eu quero reforçar aqui é que quando Jesus decide atravessar o mar, enfrenta aquela tempestade para chegar do outro lado, o natural é a gente pensar que algo muito grandioso esperava ele do lado de lá. Grandioso no sentido de status, no sentido de importância, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, né? Porque o que a gente considera como importante, como grandioso? Aquilo que tem volume, não é? Jesus está atravessando o mar porque lá provavelmente uma multidão ainda maior de pessoas vai encontrá-lo. Ou ele vai poder tocar uma multidão ainda maior de pessoas do outro lado. Talvez essa seria a nossa ideia natural do motivo de Jesus sair daquela região onde ele estava curando milhares de pessoas, pegar o barco e atravessar, certo? Talvez esse seria o motivo natural, a gente pensar que do outro lado ainda teria algo mais grandioso para ele poder deixar tudo que ele deixou ali e atravessar o mar. Só que a Bíblia diz que Jesus faz todo esse caminho, inclusive passando por tempestade que quase afundou o barco, por conta de 2 pessoas. Mateus fala para nós que eram 2 homens. Marcos aqui fala que foi 1. É uma contradição? Não. Porque Marcos enfatiza aquele, provavelmente, que era o mais debilitado entre eles e aquele que se dirige a Jesus. Mateus, sem dar riqueza de detalhes, conta que, na verdade, eram 2 homens que estavam naquela situação. Mas um deles é o que interage com Jesus. E é esse que Marcos relata aqui. Lucas segue a mesma linha de Marcos. Você vai ver que o relato de Lucas é bem parecido. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que você serve a um Deus que ensina que o bom pastor, quando tem 100 ovelhas e perde uma, o que ele deve fazer? Qual que é o ensino de Jesus? Ele diz que o bom pastor, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, ele deixa para lá uma e cuida melhor das 99 para não perder mais nenhuma. É isso que Jesus ensina? Não. Sabe o que Jesus ensina? Lá em Lucas, no capítulo 15, que um bom pastor, tendo 100 ovelhas, quando uma se perde, ele deixa as 99, olha que aparente loucura, no aprisco e vai atrás da uma que se perdeu. Isso enche o meu coração de alegria porque Jesus não é o tipo de Deus, né? Permito usar essa expressão, que está preocupado com números. Jesus nos revela um Deus que não está preocupado com as multidões. Jesus revela para nós um Deus que está preocupado com cada um. Ele tinha milhares lá do outro lado que estavam em volta dele, até dando atenção ao que ele dizia e ao que ele fazia. Mas tinham 2 do outro lado que precisavam da sua intervenção, que precisavam do seu toque, que precisavam de ter um encontro com ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que se preocupa com cada um. Até mesmo com aqueles que a gente olha e pensa assim, não, esses aí não tem mais jeito. Eu queria te convidar a olhar para o Gadareno, como ficou conhecido esse homem, porque habitava aquela região de Gadara, né? Como esse tipo de pessoa que para a sociedade não tem mais jeito. Eu queria te fazer esse desafio. Você consegue pensar em alguma pessoa que você mesmo já falou assim, não, esse aqui eu acho que é demais, né?
Tem gente que ainda dá para Jesus restaurar, mas essa pessoa aqui é um caso perdido. Talvez dentro da sua casa, você olha para o seu marido, olha para sua esposa e fala, não, aqui não tem mais jeito. Sabe? Era assim que aquele povo olhava para esse homem. O texto diz que ninguém podia, o texto de Mateus diz que ninguém podia passar por aquela região por causa daqueles homens, ou seja, eles evitavam, sabe? Mas aí Jesus vem, e Jesus aparece na história para lidar justamente com aquelas pessoas que a gente não quer lidar. Lembra do leproso? Foi nosso primeiro milagre aqui gravado, né? Nosso primeiro estudo gravado, a gente falou do leproso. É o tipo de gente que ninguém quer tocar, é o tipo de gente que ninguém quer se aproximar, é o tipo de gente que geralmente a gente exclui. Quando não exclui, a gente zomba, a gente não se importa. Mas Jesus aparece e revela o coração de um Deus que se importa com o pior de nós. E aí a minha oração é para que Jesus compartilhe conosco esse coração de alguém que se importa com os piores de nós. De alguém que está disposto a percorrer uma distância muito grande por amor a alguém que ninguém dá valor. Por amor a alguém que as pessoas já desistiram. Esse é o Evangelho de Jesus. Um evangelho que está disposto a enfrentar uma tempestade para poder ir ao encontro de um homem que ninguém quer saber. Amém? Então esse é um ponto muito importante, né? E a Bíblia diz, né, continuando o texto, que quando Jesus desembarca, esse homem com um espírito imundo vem dos sepulcros ao seu encontro. E a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros e que ninguém conseguia prendê-lo. As pessoas até tentaram prendê-lo por várias vezes, tentaram acorrentá-lo, prendê-lo. Mas diz que ele tinha uma força tão grande que ele quebrava as correntes, né? Ele arrebentava todas as cadeias, ninguém conseguia prender aquele homem. Diz que ele vivia gritando e se cortando com pedras entre sepulcros e colinas. Sepulcros e colinas aqui nesse contexto são lugares solitários, são lugares isolados. O sepulcro nunca fica no centro da cidade, né? Geralmente são lugares mais afastados, as colinas, os sepulcros. Por que eu estou dizendo isso? Porque a verdade é que nós temos um inimigo que ele deseja destruir o ser humano. Eu queria te contar isso hoje. Eu sei que é um assunto aparentemente delicado e tem muita gente que tem dificuldade com essa questão de demônio, de diabo, né? Mas a minha intenção não é fazer uma explicação a respeito de demônios e o que são demônios, de onde eles vieram, como eles surgiram. Não, isso fica para um outro momento. A gente pode fazer um outro estudo depois sobre isso. Mas hoje eu só queria te contar uma coisa. Eles existem. E Jesus chama eles de espíritos imundos, impuros, que estão a serviço de Satanás, estão a serviço do diabo. E sabe qual é o objetivo deles? O objetivo deles é, única e exclusivamente, destruir a minha e a sua vida. E era exatamente isso que ele estava fazendo com esse homem. E por que eu falei para vocês que ele ficava nos sepulcros e nas colinas? Porque o diabo ele adora fazer isso. Ele adora isolar as pessoas. Uma das estratégias do inimigo para poder te destruir é te separar, principalmente da sua família. E é exatamente isso que esses demônios fizeram com esses homens, ou mais especificamente aqui no texto de Marcos, com esse homem que ele fala com mais detalhes.
Ele pega esse homem, ele tira esse homem do convívio da família, isola ele, e aí começa a maltratá-lo numa região isolada. E a Bíblia diz que enquanto ele está dominado ali por aqueles espíritos imundos, ele se corta com pedras. É uma tentativa de deformar a imagem de Deus naquela pessoa. Sabe? Aquela pessoa estava completamente presa, prisioneira. Agora, diz o texto que qual era a solução do povo para isso? Esse homem, ele estava preso, aprisionado, diz o texto, por espíritos imundos. Aí sabe qual era a solução das pessoas? Prender ele também fisicamente. Aqui eu quero abrir um paralelo entre a diferença da religião e do Evangelho de Jesus. Porque sabe como que a religião trata os problemas das pessoas? De fora para dentro. Cria um monte de regra para poder te amarrar, para ver se amarrado você não faz as coisas que você costuma fazer. Então eles pegam um homem completamente prisioneiro, entregue, né, a esses espíritos, uma vítima desses demônios aqui, e ao invés de propor libertação, o que eles propõem? Cadeia, corrente. Como que nós vamos ajudar uma pessoa a se libertar dando mais prisão para ela? E aqui nós vemos a grande diferença entre a lei e a graça de Jesus. Quando você aplica a lei, você está dando mais prisão, você está dando mais regra, mais cadeia. Ou seja, você começa a prender a pessoa para que na prisão das regras ela não descumpra aquilo que você gostaria, vamos dizer assim, certo? Então eu encho você de regras, eu encho você de ordenanças para que talvez você, cheio delas, você fique contido, controlado ali. Só que o que a Bíblia diz? O que acontecia? Elas não eram suficientes para segurá-lo. Deixa eu te contar. Dentro de você existe uma coisa chamada natureza caída, que a Bíblia também chama de carne. Essa natureza ela não pode ser contida com armas, com ferramentas naturais. Você não consegue conter o pecado com armas naturais. Eu posso te algemar que agora você não vai parar de pecar. É uma ferramenta natural. E a religião, ela tenta resolver o problema do homem caído, que é representado por este homem aqui. Não pense você que você é melhor que esse homem citado aqui, não, tá? Porque ele representa exatamente quem é você sem Jesus. Antes de encontrar Jesus, nós somos esse gadareno, completamente entregue, completamente refém. E aí vem a religião e tenta resolver o nosso problema com mais grilhão, com mais cadeia. Mas são armas naturais, não resolvem o problema. E essa natureza pecaminosa dentro de nós, ela é tão forte, ela é tão potente que ela arrebenta essas estruturas religiosas todas. E rapidamente você volta ao estado original que você estava antes da religião. Eu já vi isso inúmeras vezes. Pessoas que têm uma experiência religiosa e por algum tempo se sentem controladas, como que numa camisa de força, e de repente aquele ímpeto vem e explode com aquilo e ela volta a ser exatamente quem ela sempre foi. Por quê? Porque não houve transformação de dentro para fora. Houve uma tentativa de domesticar, de algemar, de prender. Não sei se eu estou sendo claro. Mas é exatamente isso que fica evidenciado aqui. Quando Jesus chega,
esse homem está demonstrando que todas as ferramentas naturais para resolver o problema não funcionam. E eu queria te contar isso. Se você está tentando resolver um problema espiritual de forma natural, você está desperdiçando o seu tempo e a sua energia. Você não vence pecado nenhum. Você não vence desafio nenhum, vício nenhum com armas naturais. Ok? 10 passos para isso, 5 passos para aquilo. Tem seu valor, tem sua ajuda, mas não resolve o problema. É uma algeminha que vai te segurar por algum tempo. Daqui a pouco a força da natureza caída vem e destrói aquilo ali. E aí você volta a fazer as mesmas coisas. Exatamente como acontecia com esse homem. Até que você tem um encontro real e verdadeiro com Jesus. O único que tem poder e autoridade para libertar você de todo e qualquer vício, de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer influência maligna. Jesus é o Cristo de Deus que chegou e demonstrou autoridade sobre os espíritos imundos. Amém? Então essa porção aqui ela fala muito a respeito disso. E quando Jesus chega e aqueles demônios percebem que Jesus chegou, sabe qual que é a retórica deles? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Olha que coisa interessante. Antes de Jesus aparecer, sempre que os religiosos lidavam com pessoas endemoniadas, eles sabiam que eles não tinham autoridade sobre os demônios. Ninguém tinha. Só Jesus tem, na verdade. Mas até então, até Jesus aparecer, como que você lidava com eles? Sabe qual era? A retórica das pessoas, dos religiosos, dos mestres da lei, enfim, aqueles que eram responsáveis, né, pelo cuidado espiritual das pessoas, era exatamente esse termo que eles usavam. Eles se dirigiam aos demônios dizendo: rogo-te por Deus que deixe esse homem. Quando Jesus chega, inverte. O demônio que roga por Deus. O que eu quero dizer com isso? Ali é estabelecido a questão da autoridade. Quando homens comuns lidam com demônios, eles rogam por Deus para que o demônio deixe a pessoa. Por quê? Porque eles sabem que eles não têm autoridade em si mesmos sobre os demônios. Agora, quando Jesus aparece na história, aparece agora um homem que tem autoridade sobre os demônios. E os demônios reconhecem essa autoridade. E aí eles é que rogam por Deus. Qual que era esse costume? Rogar por alguém que é superior a si mesmo. Rogo por Deus que não me atormentes. E qual que é o desespero ali daqueles demônios? Eles pedem para que Jesus não dê a eles o destino final que está proposto para eles. Eles ficaram com medo de naquele momento já ser o julgamento final de Jesus sobre o diabo e os seus anjos. E eles ficam desesperados e pedem para que Jesus não os envie para o abismo, diz em outra versão. Sabe? E aí eles pedem desesperadamente para que Jesus envie eles para os porcos. Eu vou fazer algo diferente nesse estudo, porque essa é uma porção bastante recheada, vamos dizer assim, e eu quero dividir ela em 2 etapas, tá? Então, a primeira etapa é essa que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 6, tá? E a segunda etapa nós vamos ler a partir até o versículo 7, né, que nós lemos, perdão. E depois nós vamos continuar do versículo 8 em diante num próximo momento. Porque vai ficar muito extenso, mas não só por isso.
para que a gente consiga absorver tudo com calma e com cuidado, eu acho que vai ficar um pouco melhor a gente dividir esse estudo em 2 etapas. Então eu quero te convidar a guardar no seu coração o que nós falamos até aqui, sobre essas primeiras características, e depois, no segundo momento, nós vamos falar a respeito do final desse texto aqui e o que isso significa, o que esse milagre ensina para nós no final, como que ele fala conosco a respeito do ministério de Jesus para aquele momento, mas também a respeito do que ele fala sobre nós hoje, certo? Então tem muita coisa aqui para a gente poder avançar, mas eu queria parar por aqui hoje, tá? E queria que você guardasse isso no seu coração. Jesus nos revela um Deus que se preocupa com você individualmente. Nos revela um Deus que não importa se o seu passado é muito obscuro ou não, se o seu caso é muito difícil ou não, Ele está disposto a passar pela tempestade, como nós vimos aqui, para ir ao seu encontro, para ir ao encontro daquela pessoa que você ama. Esse é o nosso Deus. E que Ele vai ao seu encontro porque Ele sabe que com ferramentas e armas naturais você não consegue vencer, mas que através do poder dele você pode ser liberto, certo? Então guarde essas coisas no seu coração hoje. Jesus é a única saída. Jesus não é uma saída. Jesus é a única saída. Amém? Que Jesus possa guardar o seu coração, que você possa meditar sobre isso que nós falamos até aqui, e na próxima semana a gente volta de onde a gente parou para terminar de estudar essa porção tão rica que tem tanto a nos ensinar. Eu queria encerrar hoje com uma oração, e eu fecho minha Bíblia e nesse momento peço que aonde você estiver, quando você estiver, você feche os seus olhos comigo e eu gostaria de orar com você. Muitos que estão assistindo, que estão acompanhando, eu não conheço, mas eu quero te dizer que o Senhor te conhece, que o Senhor sabe o seu nome e o Senhor, Ele se importa com você, assim como Ele se importou com este homem que vivia nessa situação e nessa região. Então, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado, Jesus, porque na Escritura fica tão claro a revelação de um Deus que se importa com cada um de nós. E hoje, Jesus, eu quero orar a respeito desse meu irmão, dessa minha irmã que está comigo aqui, que às vezes se sente sozinho, ou às vezes acha e percebe que o seu caso é impossível, o seu próprio caso ou o caso de alguém que ama, e parece que não tem solução. E às vezes já tentamos de tudo, já tentamos remédios, já tentamos aconselhamentos, já tentamos terapias, já tentamos todas as ferramentas que são possíveis e chegamos ao ponto de pensar que a única solução é entregar a própria vida. Mas Jesus, nesse momento eu quero pedir ao Senhor que abrace essas pessoas, que abrace esse meu irmão e essa minha irmã, e que ela possa se sentir agora amada e querida, assim como esse homem foi amado e querido pelo Senhor. Que ela possa perceber que o Senhor está disposto a percorrer qualquer distância para encontrá-la, para libertá-la de qualquer que seja a prisão que esteja prendendo ela hoje. Essa é a minha oração, Jesus. Que cada um dos meus irmãos se perceba amado, se perceba querido pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, revela-te, Senhor Jesus, como
a única saída que de fato tem poder para nos libertar. Essa é a minha oração. Já te agradecendo por tudo o que o Senhor fez e faz por nós. Amém e amém.